Graça e paz, tudo bem com vocês? Mais uma vez chegando com as palavras do pastor, agradecido a Deus porque Ele nos abre mais uma segunda-feira e eu quero iniciar esse programa declarando que o amor de Deus é grande para conosco, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia e que Ele continuará, eu creio, cuidando de cada um de nós. Nessa semana eu quero compartilhar com você sobre o tema geral: Deus continua trabalhando. Deus continua trabalhando. E hoje, Deus continua trabalhando mesmo quando não percebemos. Esse é o assunto de hoje. E o nosso texto bíblico está lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. Que nos diz: E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Olha que coisa maravilhosa. Jesus continua trabalhando. No texto que nós acabamos de ler, ele diz: O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E nós sabemos pelas Escrituras que quando Jesus foi assunto ao céu, ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo continua trabalhando até hoje. E o trabalho do Espírito Santo é convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então, o nosso Deus, ele está trabalhando nos bastidores. Às vezes nós não percebemos o trabalho de Deus, mas ele continua trabalhando mesmo no invisível aos nossos olhos. Outra coisa importante é saber que, pelas histórias da Bíblia, nós conhecemos o personagem chamado José, aquele José do Egito. O José teve seus sonhos, contou aos seus pais, contou aos seus irmãos, acabou sendo traído e vendido pelos seus irmãos, foi para o Egito. E lá no Egito, o José, ele foi preso e Deus estava trabalhando. E Deus o retira e o coloca como governador do Egito. Olha que coisa! Deus está trabalhando nos bastidores. Às vezes acontecem coisas conosco que, no primeiro momento, nós não conseguimos entender. Mas se nós acreditarmos nisso, Deus vai revelar o segredo para nós. Outra coisa importante que eu quero compartilhar com você é que o nosso Deus continua trabalhando e nos dando um crescimento espiritual. Nas nossas lutas, nos nossos desafios, o nosso Deus está querendo que a gente cresça. Cresça com as experiências, cresça com as lutas, dificuldades e dores até. Isso que nos acontece, que às vezes nós ficamos tristes, abatidos, Deus está trabalhando para que possamos crescer. E um dia o Senhor disse: antes crescei na graça e no conhecimento de Jesus. Então, nós aprendemos com nossos erros, com os erros dos outros, nós aprendemos com as experiências que Deus nos permite. E outra coisa importante que eu quero compartilhar com você hoje é: Deus está trabalhando para cumprir as suas promessas. Se você tem promessa de Deus, Ele é fiel para cumprir. Quando eu volto nesse texto e lembro-me que Jesus disse: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, significa que Ele está trabalhando mesmo. E quando Ele nos alcança, nós também devemos trabalhar para Ele, trabalhar com Ele nas coisas dele. Então coloque no seu coração hoje: Deus está trabalhando mesmo quando nós não vemos. Deus está trabalhando para nos dar um crescimento espiritual maior. E Deus está trabalhando no cumprimento de suas promessas. Quero te convidar a orar comigo. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, ajuda-nos a confiar em Ti
mesmo quando não entendemos os acontecimentos da vida. Fortalece nossa fé para crermos que Tu continuas operando em nosso favor. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor continue abençoando você, a sua casa, a sua família, o seu trabalho. E lembre-se, Deus continua trabalhando. E você sabe muito bem, já tenho compartilhado com você que a primeira Igreja Batista em Alto Araguaia é uma família com você. Deus quer a vida modificar.